Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. Modelo 2025, gente, cheio de novidades, cheio de entrevistados e entrevistadas maravilhosos para nós aqui nesse programa maravilhoso também. E hoje, gente, nós vamos falar sobre trajetória profissional e os principais desafios que essa jornada impõe a cada indivíduo, né? E para conversar com a gente, eu tenho um prazer muito grande de chamar aqui a Márcia Timóteo Azevedo, ela que é diretora executiva e vice-presidente da Abimem, é cofundadora da rede Mulheres em Rio e produtora de eventos culturais e projetos vinculados à economia criativa. E também empreendedorismo, liderança feminina em STEM. E também é palestrante, mentora e empreendedora. Seja muito bem-vinda, Márcia, ao programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada, Eliane, obrigada a você, ao seu programa e à sua audiência, né, de estar aqui. É uma honra estar com vocês. E, bom, para me apresentar, eu quero dizer que eu sou uma mulher 60 a mais, né? Uhum. Sou mãe da Fernanda, que tem 28, o Eduardo, que tem 36, e sou avó, né, do Leonardo, de 3 anos. Que maravilha, Márcia, que maravilha. E tu tens uma trajetória bastante extensa, né? Tu já passaste por vários lugares, não sei se tu queres comentar um pouquinho para nós sobre essas tuas andanças aí, né? Pelo mundo corporativo e também pelas atividades de empreendedorismo. É verdade. Tudo começou muito cedo, né? Eu, desde muito cedo, sempre busquei a minha independência financeira, né? E apesar das dificuldades, eu sou uma carioca, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, fui vindo de uma família muito grande e fui a primeira aí a ter a graduação, conseguir chegar à universidade e pude, nessa minha jornada, passar por algumas oportunidades que hoje eu olho para trás e compreendo o que me fez buscar os caminhos e o que me deu força para poder seguir em frente, porque foram muitos desafios, mas também foram muitas oportunidades, né? E assim eu sempre procurei ver, enxergar as questões. Na minha vida acadêmica, eu me formei em engenharia civil e depois complementei com algumas pós-graduações e na área de finanças, né, administração financeira, contratos, telecom, depois em economia criativa, propriedade intelectual. Então, só pela formação, você já vê que tem várias nuances, aí, vários caminhos, né, diferentes, né, que não seguiu uma linha reta, foram uma jornada que teve uma jornada muito diferenciada, e eu acho que por essa minha busca constante de querer navegar por outros espaços e poder me desenvolver naquilo que me trazia prazer e propósito. Então, foram 4 grandes frentes aí na minha jornada, primeiro na área técnica, depois na área de logística, depois no comercial e depois vim para o empreendedorismo. Então, são mais ou menos essas 4 fases aí que nortearam a minha carreira. Que maravilha, Márcia. Eu acho que tu tens aí tem mostrado, né, dentro das suas posições de liderança também, né, que eu venho acompanhando e tudo mais, né, o quanto também a questão feminina é importante dentro desse momento que a gente vive, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, dentro da tua trajetória, dentro desse momento que tu viveste, né, assim, tão vasto, né, com uma carreira já consolidada, né? Quais foram, assim, os marcos mais importantes para ti dentro dessa trajetória que tu poderia comentar aqui, que poderia ajudar outras pessoas a também a se desafiarem, a se encontrarem, a buscarem o seu propósito? Eu tenho como certeza, né, que quando você conhece aquilo que te move e se conhece, né, tudo fica mais fácil, né, apesar de todos os desafios. E dentro da minha carreira foi mais ou menos assim que aconteceu.
desde a decisão de qual a graduação que eu gostaria de seguir, qual a profissão. A gente, imagina, a gente com 16, 17 anos decidiu que vai ser o resto da vida, né? Então, pelo menos era esse o pensamento lá atrás. Então, esse momento eu me lembro, eu com 6 anos, mais ou menos, meu pai estava construindo a casinha nossa, lá em Campo Grande, e ele me chamou para bater laje. Né? E foi nesse momento que eu falei, nossa, mas que coisa maravilhosa, né? Eu quero estar junto, vou estar junto do meu pai, do meu avô, e o pedreiro, que estava fazendo a massa. E quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso, porque 3 elementos muito simples ali, né? Cimento, pedra e areia misturados com água, vai fazer a minha casa. Eu quero tirar do simples, eu quero fazer algo grandioso, né? Que é a minha moradia. E, 10 anos depois, eu estava, né, me candidatando para fazer a engenharia. Nesse momento de fazer a graduação, antes mesmo de enfrentar os desafios da equidade de gênero, todas essas questões que foram muito fortes, eu tive que passar o desafio de chegar até a universidade, né? E então eram 50 vagas para 50 pessoas para uma vaga. Eu só tinha a alternativa de passar para uma universidade federal, não tinha outra, minha família não tinha como arcar com os custos de uma universidade. E então eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar como ajudando uma imobiliária para fazer as atividades de levantamento de plantas, né? Aquela parte de regularização. Eu, com 16 anos, já estava trabalhando nisso, né? Ajudando. O meu curso era um curso de profissionalizante de identificações, e também dava aulinhas, né, de inglês, de matemática para as crianças do bairro. E isso me trouxe um grande ensinamento para o resto da minha vida, que eu aprendia mais ensinando do que tão somente assistindo as minhas aulas. E quando eu ensinava e quando eu aplicava na prática aquilo que estava sendo demandado, ficava muito mais fácil as coisas para mim. Então, isso eu trouxe para a minha vida de uma forma assim, que carrego na minha vida pessoal e profissional, né? Quanto mais eu ensino, quanto mais eu me dou, né, mais eu aprendo. E aí, quando eu cheguei na universidade, aos 16 anos para 17 eu, né, quando iniciei aí o desafio, eu percebi que todo aquele esforço que eu estava fazendo, eu não tinha noção ainda do tamanho do problema que eu ia enfrentar. Né? Uma engenharia civil, naquela época, era uma engenharia muito predominantemente masculina, né? Eu ouvia algumas piadinhas, nossa, mas você é até bonitinha, o que você está fazendo aqui? Né? Então, se alguém uma mulher fazia engenharia porque ela tinha algum problema, né? Alguma questão pessoal, enfim, né? E não era nada disso. O que me movia era realmente estar num ambiente que eu pudesse transformar, né, a minha cidade, o meu bairro, né, a minha família, né, através da engenharia. Eu devo tudo à engenharia, mas eu percebi que quando eu comecei a estagiar e comecei a exercer minha atividade, que era de engenharia civil em estruturas, eu percebi que eu gostava muito mais de estar não em campo, estar em campo, não na prancheta, né, desenvolvendo ali os projetos, os cálculos, e isso, ao ouvir esse meu coração, né, de estar me relacionando com as pessoas, eu falei, poxa, peraí, eu quero buscar outra coisa, quero buscar outro caminho. Eu já estava empregada, já estava muito bem empregada, né, consegui conquistar meu estágio, consegui conquistar a minha contratação, mas eu queria algo mais. Então, esse ouvir, né, do que vem de dentro ajuda muito a gente tomar as rédeas da nossa vida. Desde o primeiro momento, desde a escolha da graduação, até o momento onde foi a minha primeira virada de chave, que foi sair da operação direta, né, dentro da engenharia, e ir para um outro mundo, que era um mundo muito diferente. Eu vi um anúncio, o anúncio era do primeiro programa trainee da Brahma,
E eu fui lá me inscrever, eu queria participar. Eu já estava já casada, com filho, né? E aí cheguei lá e fiz a minha entrevista e recebi o primeiro não, né? E não, mas como assim? Você não tem você não está dentro do perfil que a companhia está buscando. Falei, mas eu quero entender qual é o perfil então, que a companhia está buscando. Não, não, nesse caso do programa Trainee, você pode ter no máximo 2 anos de formado. Falei, ok. Então, mas tem algum problema com ser mulher? Não, não tem problema. Mas é uma companhia que hoje ela estava num processo de transformação, o Grupo Garantia tinha acabado de assumir aí a gestão da empresa, e para você ter uma ideia, era uma companhia liderada por cervejeiros, né? Nem banheiro feminino tinha. Então, eu só me metia, né, em ambientes onde era disruptivo o processo. E foi lá que eu fiquei por mais 10 anos, né, trabalhando, né, em vários setores da companhia, sempre em áreas de desenvolvimento de produtividade, de melhores aplicações, né, seja para a indústria, seja para o meio ambiente, também trabalhei nesse espaço. Então, assim, foi muito, muito legal essa oportunidade e sempre fui muito grata à engenharia porque me deu essa visão de projeto, me deu essa visão de processo, né? Mesmo num ambiente completamente diferente, que é no ambiente de bebidas, né? A gente percebe que quando você olha não o problema, mas você busca soluções para aquele problema, qualquer ambiente você é bem-vinda, porque você está indo com a solução. Foi assim que isso foi também mais um outro aprendizado que eu trouxe para a minha vida. A cada momento que você olha um problema, se você buscar as hipóteses do por que aquele problema está acontecendo, né? E quais são as possíveis alternativas, esse pensamento crítico ajuda muito a você se posicionar e traçar a sua carreira. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Que bacana, Márcia. Nossa, eu fico te ouvindo assim, né? E eu fiz no meu doutorado, eu estudei as mulheres empreendedoras em parques tecnológicos, né? E a tese foi trazer assim qual eram os maiores desafios dessas mulheres e tudo mais, né? Então, e aí estudando alguns artigos, né, a gente vê que quando a gente é pequena, mulher, criança ainda, né? A gente, até os 7 anos, tem um estudo que diz que a mulher, a menina, né? Ela acaba se achando par com o menino, em termos de inteligência e tudo mais. E depois vai caindo essa expectativa e a menina ela vai muitas vezes achando que ela não pode estar nesses lugares, né? E tu és uma prova exatamente ao contrário, né? De que sim, somos mulheres, somos capacitadas para qualquer atividade, né? Então, acho que é muito rico isso, né? E eu sei, Márcia, também que às vezes nessas andanças de desafios assim que a gente passa, né? Tu deve ter tido algum mentor, alguém que te ajudou, né? E tu és hoje mentora de outras pessoas, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Da importância disso também para quem quer fazer essa transformação de carreira, né? E muitas vezes se aventurar aí por caminhos que não são tão fáceis. É verdade. Bom, hoje eu empreendo, né, através da minha consultoria e como mentora de negócios, e faço principalmente pelas mulheres aquilo que eu não tive. Eu não tive um mentor, eu não tive a oportunidade de ser apoiada, né, de trabalhar em ambientes colaborativos. Eram ambientes altamente ácidos, competitivos. Na verdade, assim, eram tempos muito difíceis, né? Tempos politicamente difíceis, tempos de escassez, de individualismo, de repressão, de competição. Então, eu vivi tudo isso num ambiente muito ácido e insalubre, né? Onde eu tinha que lutar para sobreviver, né? E, principalmente, eu que ocupava uma posição de liderança,
como executiva, eu tinha o desafio de me posicionar de uma forma assertiva e firme, ser mãe, porque eu já era mãe de 2, né? Casada com o meu marido, que eu conheci aos 16 anos, né? Estou casada até hoje, temos 40 anos de casados, mais de 40, e administrar tudo isso nesse ambiente tão nocivo, né? Isso me custou a saúde, né? Custou a saúde mental, me custou muito peso, né? Mas por conta de ter uma base, né? Que era a base familiar, eu consegui seguir em frente. E hoje eu vejo que o que eu faço pelas mulheres, o que eu faço pelos empreendedores em geral, pelas startups, pelas CEOs de startups, se eu tivesse essa oportunidade lá atrás, né, tudo seria mais fácil, pelo menos diferente, né, menos dolorido. Né? Para você ter uma ideia, hoje eu uso um brinco, hoje eu sei o que é uma base, um batom, então eu tive que me masculinizar, ou seja, até minha aparência era aquela aparência que não causasse a impressão de que eu estava ali por ser uma mulher, eu estava ali porque eu conquistei aquele espaço. Então, a minha vestimenta, a minha postura era muito mais invisível, né, na questão de poder usar um acessório, usar um brilho, nada disso. Meu armário era praticamente monocromático, era preto e branco, terninhos, camisa social, escarpão e ponto. Então, quando eu chego na minha fase de transição, né, após os mais de 35 anos de trabalho no mundo corporativo, em empresas, né, como Ambev, B2W, Telemar, Oi, Nextel, Masterchef, então foram muitas empresas que eu tive que cultuar esse meu posicionamento, me blindar, né, dentro desse olhar mais monocromático. Quando eu virei a página e fiz a minha transição de carreira, e aí entra o empreendedorismo, e aí entra a minha consultoria, e entra a ABMEN, Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, foi onde eu encontrei o espaço para poder trazer todo aquele conhecimento, toda aquela minha jornada, né, ressignificar e tudo isso, né, e poder fazer o meu Givers Gain de volta aí para a sociedade, principalmente para as mulheres. Então, hoje as mulheres têm um mundo ainda difícil, né, com muitos desafios, mas é um mundo mais colaborativo, né, mais abundante de informação, com apoio de instituições apoiando aí o desenvolvimento, e aí, junto com a transformação digital, né, isso que a gente está fazendo aqui agora, né, a gente rompeu barreiras, fronteiras, então encurtamos as distâncias e as culturas, né? Então, hoje você consegue avançar na tua capacitação, na tua preparação, e até em programas como esse que você está fazendo, de incentivar e de inspirar outras mulheres que estejam assistindo, que é possível, né? Que é possível quando você tem um ambiente onde você não se fecha em você está aberto a entender quais são as oportunidades que o mercado está te apresentando, apesar de todos os desafios. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito muito assim na tua fala, né? E o quanto essa rede de relacionamento, principalmente para nós mulheres, né, é importante, né? Da gente estar junto, trocar muitas informações, poder conversar, né? E há 100 anos atrás a gente não poderia estar fazendo isso como você falou, né? A gente estava ali quietinha no nosso canto, né? Mas hoje não, então... E é um momento também, Márcia, que é novo para nós, né? Como tu comentaste, eu trabalhei também 23 anos em bancos. Banco também, queira ou não queira, né? Eu lembro de usar a tal das ombreirinhas, sabe? Para ficar assim, maior, né? Porque eu sou baixinha, enfim, tudo mais. São coisinhas, pequenos detalhes que a gente tinha que
que usar, né, se mascarar ali para poder estar onde a gente gostaria de estar, né? Eu fui gerente muito cedo, 23 anos eu já era gerente de relacionamento, e eu lembro de alguns clientes chegarem e dizer, eu quero falar com a gerente. Sou eu. Ah, mas não tem outro, sabe? Tipo assim, eu não estava validada, né, como gerente, porque eu era muito nova, porque eu era menina, porque não, e tudo mais, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo a lidar no decorrer da vida e vai superando, né? E a minha pergunta, Márcia, é isso. A gente enfrenta tantas crises, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente enfrentou as crises das enchentes há pouco tempo, sabe? E acho que cada um que está nos escutando também tem as suas crises. E eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Como é que a gente supera isso? E para mim sempre foi uma oportunidade de crescer. E eu queria ouvir a tua fala com relação a essa ideia. Viver crise é porque a gente está vivo, né? Então, o dia que a gente não tiver mais por aqui, a gente vai deixar de ter os problemas, deixar de enfrentar aí as dificuldades. Então, para mim, a crise ela só muda, né, o cenário, né? Pode ser uma crise pessoal, uma crise política, uma crise meio ambiente. Então, tem várias nuances aí dessas dificuldades que a gente enfrenta, né? Além das dificuldades internas, né? Da saúde mental. Então, a crise e a incerteza, ela está aí. E a minha jornada e a minha experiência, o que eu posso compartilhar com a tua audiência e contigo, é que ao invés de eu me martirizar, né, por tudo o que eu deveria ter, ser, né, fazer, eu procurei valorizar os meus pontos fortes. Tá? Então, eu sabia que muita coisa eu não sabia, não teria acesso, não teria condição de alcançar, mas eu queria fortalecer aquilo que eu identificava como meus pontos fortes, me ancorar neles, tá? E me blindar para que eu pudesse avançar. Muitas pessoas se perdem porque ficam olhando tudo aquilo que ela não sabe, tudo aquilo que ela não conhece, tudo aquilo que ela gostaria de aprender, tudo aquilo que ela gostaria de ter, tudo aquilo que a outra tem ou que o outro tem, né, e ela não tem. Então, sempre olhando o não. Eu procurei sempre olhar o que eu tinha, né, quais eram as coisas que me faziam feliz, né, como que eu me sentia, as coisas que me faziam mais confiante, e procurei fortalecer esse lado. Quando você faz isso, né, até o teu corpo, a tua alma, ela fica mais em paz para até enfrentar o que vem pela frente. Então, eu procuro também, nesses momentos onde a gente, né, se abate, tem aquela. Não é todo dia que a gente está bem, né? Não é todo dia que a gente está mal, mas tem essa montanha russa que é a vida. Eu procuro me afastar também de pessoas negativas, né? Eu não tenho. Não me sinto à vontade, né? Isso acaba me afetando, então me afasto. Eu faço um processo meu de reflexão todo dia, né? Do que deu certo, o que não deu, como eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem. Então, se cada dia a gente conseguir fazer algo melhor, e o melhor não quer dizer que é melhor, é o melhor para mim, né? Que pode não ser melhor para você, mas para mim, né, eu fiz algo que eu mereço os parabéns, que eu mereço aquele reconhecimento, mas que amanhã eu posso fazer ainda melhor ainda. Então, esse processo de me impulsionar, autoimpulsionar, vai muito da questão do autoconhecimento. Acho que esse é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? A gente hoje não tem, a gente está falando muito de levar o empreendedorismo, né, para o ambiente escolar, né, para que as crianças e os jovens já comecem já a compreender esse movimento, que é um movimento que eu acho que é um caminho sem volta, o empreendedorismo. O mundo corporativo, como a gente conheceu,
eu acho que ele não volta, né? Que eram aquelas estruturas gigantes, mega estruturas, né? Você que veio de banco, você sabe disso, você, né, eram aquelas agências incríveis, né? E hoje está tudo muito no autoatendimento, né? No processamento eletrônico, nos chats, né? O gerente remoto. Então, muita coisa mudou, mas o que não mudou são as pessoas. Então, as pessoas precisam olhar para dentro e buscar lá de dentro o que ela tem de melhor. Então, essa foi meu caminho para enfrentar as crises, as incertezas e fortalecer alimentar o lobo correto, né? Sensacional, Márcia, sensacional. Márcia, assim, a gente está quase no final aqui do programa, porque passar muito rápido, a conversa é boa, né? Não adianta. Eu queria te perguntar, fazer as duas últimas perguntas, e aí tu pode respondê-las juntas, né? Como é que tu te enxerga o teu futuro, né? Falar um pouquinho sobre a Márcia daqui a uns anos, né? O que está no teu caminho, teus desejos, enfim, né? E uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Bom, eu estou em busca de um futuro leve, né? Um futuro onde eu possa exercer aí a minha longevidade, né? Ativa, né? Eu sou uma lifelong learner, eu quero continuar aprendendo, quero continuar conectada com pessoas onde eu aprendo todo dia, e devolver isso para a sociedade no formato da mentoria. Isso é, para mim, um chamado incrível. E para quem está em busca de como se desenvolver, como partir para esse caminho, né, de estar consciente e integrada ao que acredita, eu recomendo fazer duas coisas. Eu acho que a leitura, a busca, né, porque tudo que já existe aí no mercado, né, disponível, sobre o autoconhecimento, eu acho que é super relevante começar de dentro para fora. E aí super recomendo a Carol Dweck, que é a psicóloga, né, que tem o best-seller Mindset. Eu começaria por aí, né, para entender que não existe o mindset certo ou errado, né? Existe a forma com que você toma decisões e que você pode treinar, né? Se preparar para tomar melhores decisões, né? Tendo esse conhecimento. Então, super recomendo a leitura e a reflexão sobre isso. E a outra coisa é você buscar um networking qualificado, né? Eu encontrei na Bibem esse lugar, né, onde eu fiz a minha transição de carreira, e eu fui buscar a qualificação para entrar nesse mundo da inovação e da tecnologia, né? Que é também um caminho sem volta. Então, como integrar tudo isso dentro da vida de nós, mortais aqui, né? De tornar isso tudo muito mais fácil. Então, essas são as duas recomendações. Recomendo, por último, né, que até por conta da oportunidade do mercado com a mentoria, que busque, além do conhecimento do network, busque um mentor, né? Não um palpiteiro, né? Mas um profissional ou uma profissional que vai te guiar através das perguntas e fazer você refletir, né? Então, quando a gente ouvir aquele mugido da sabedoria, que vai, é porque ali a gente conseguiu impactar aquele empreendedor, aquela empreendedora, né, a buscar respostas para as suas perguntas internas, né, e do seu negócio. Então, essas são as 3 dicas que eu passaria aqui para a tua audiência, e desejando aí a cada uma das mulheres que elas tomem as rédeas da sua vida, o protagonismo da sua carreira, né? Ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Então, quando você tem consciência disso e tem consciência que é capaz, e com redes de apoio como essa aqui, com tantas outras que eu também faço parte, eu deixo o convite, né, para vocês se conectarem com a Bibem. Lá nós temos um grupo que é o All Woman, então a gente está numa jornada, né, forte de levar essa equidade de gênero, né, de uma forma bem assertiva, consistente, e tornando aí mais mulheres mentoras, preparadas para poder apoiar outras mulheres na sua jornada de liderança, na sua jornada empreendedora, né, ou na sua transição de carreira.
Sensacional, Márcia. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer falar contigo. As pessoas com certeza aqui adoraram, né? E quem quiser conversar mais com a Márcia, depois eu vou deixar ali as redes sociais dela nas legendas aqui das redes sociais. E te agradeço mais uma vez. Vida longa aos teus projetos, né? Que fique sempre esse sentimento de inspirar outras pessoas, né? De poder ajudar. Os outros, assim, para nós é fundamental, né? E eu agradeço aqui em nome de todos, né, pela tua partilha e espero nos vermos em breve, né, numa outra oportunidade. Tá bom? Espero todos lá, www.abimem.org.br, e passo meus contatos, vou ficar super feliz em responder a cada um de vocês. Um abraço. Beleza, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. E convido vocês a estarem na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Fique ligado, tá bom? Beijo no coração.